Oi, hoje eu vou falar sobre o Halloween. Primeiro vou começar falando sobre o Festival Samhain. O Festival Samhain é um festival celta pagão que deu origem ao Halloween. Seu principal objetivo era o culto aos ancestrais. No norte é sempre comemorado no dia 31 de outubro e no sul no dia 1º de maio. É o maior e mais importante dos 4 sabates do mundo celta pagão. É considerado como o Ano Novo Pagão, como a noite mais mágica e poderosa do ano. Nesse festival se lamenta a morte do grande deus ancião, mas também se comemora o nascimento da criança que se encontra no ventre da grande deusa anciã, a promessa de dias melhores, a esperança. É conhecido como a noite em que o véu que separa os mundos, material e espiritual, se torna mais fino, deixando assim o contato com nossos ancestrais mais fácil. Também é conhecido como o Festival do Fogo, já que fogueiras são acesas para que os espíritos consigam encontrar os caminhos para partir para o outro mundo. Nesse festival também se celebra o amor por aqueles que já partiram. É comum realizar uma ceia em silêncio, em respeito à memória dos antepassados queridos. É tradicional que se prepare as comidas favoritas dos que já se foram e que deixe um lugar posto na mesa somente para ele. Também é tradicional deixar uma vela acesa na janela de sua casa para o auxílio na caminhada dos mortos. Algumas das atividades que eram realizadas durante o festival ainda são feitas por alguns pagãos hoje em dia, como, por exemplo, a queima de pedidos, colocar a foto de seus ancestrais em seu altar, a realização de oferendas de maçãs e pães aos ancestrais, adivinhação através de bola de cristal, runas, tarô, tomar resoluções para serem colocadas em prática no próximo ano que se inicia, e a tradição irlandesa de confeccionar uma lanterna de abóbora, que deve ser colocada do lado de fora de sua casa na noite de Samhain para afastar os espíritos indesejados, ou seja, que não são da família. A brincadeira trick or treating, em português doces ou travessuras, também é de origem celta, mas antigamente era realizada pelos adultos, que iam entoando cânticos sagrados de casa em casa e eram presenteados com mimos pelos moradores. A história do Halloween. O Halloween surgiu com os celtas, que eram politeístas e acreditavam em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam um festival Samhain, que tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro, para comemorar a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Durante a Idade Média, a Igreja condenou o evento. Assim surgiu o nome Dia das Bruxas. Os curandeiros eram considerados bruxos e, por se posicionarem contra alguns dogmas da Igreja, eram queimados na fogueira. O nome Halloween vem da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. A tradição do Halloween foi passada de geração em geração, já que não existe nada escrito sobre isso. Nos Estados Unidos, essa tradição é muito forte e foi trazida por imigrantes irlandeses do século XIX. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase, doce ou travessura. As casas e ruas ficam decoradas com temas sombrios, e uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com um rosto e velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. O pedido de doce realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os maus espíritos, as pessoas lhes ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma, em inglês soul cake. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura de Jack da Lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo. Jack foi um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna feita com um nabo para iluminar o caminho. Por causa da abundância de abóboras na época da festa nos Estados Unidos, elas tomaram conta da decoração da festa. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, caveiras, múmias, fantasmas, zumbis, morcegos, gatos e as fantasias de bruxas. Além disso, as cores mais utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. O Samhain na Irlanda é frequentemente referido como Halloween, mas realisticamente ambos são celebrações separadas. Halloween se origina da antiga celebração do Samhain, quando a mudança das estações e os mortos eram homenageados. Esta teria sido uma época importante para os druidas irlandeses, uma época de pavor e expectativa. Os dias ficaram mais curtos e as noites mais longas, um sinal de que a decadência da natureza estava para começar.
Também sinaliza o fim da estação de pastagem, quando apenas os animais reprodutores são mantidos para o abate de final de ano. A colheita também teve que ser concluída até esta data. Tem suas raízes em um antigo conto irlandês que diz que se alguma safra for deixada de fora depois de 1º de novembro, ela pode ser estragada pelas fadas. Mais de 2000 anos atrás, na Irlanda, haviam 4 festivais de fogo para marcar a virada das estações. Samhain sendo importante, pois foi o início da metade escura. O início do Samhain foi marcado pelo grande festival de fogo, que desempenhou um papel importante nos rituais do Samhain, pois deu luz e calor para os dias sombrios que viriam. Os druidas da Irlanda se reuniram ao redor do grande fogo para oferecer sacrifícios a todos os deuses. Outros incêndios na Irlanda seriam extintos e as pessoas seriam proibidas de acender fogos, exceto para este grande incêndio. Os incêndios guiariam o caminho dos espíritos amigos e as pessoas usariam máscaras e fantasias para afastar quaisquer espíritos malignos que encontrassem em seu caminho no outro mundo. Grandes festas eram realizadas em homenagem aos mortos, com um local definido para os ancestrais que podem visitar o outro mundo. Após a grande ceia, o prato intocado de comida seria colocado do lado de fora para ser deixado para os pequenininhos, como fadas e até mesmo pulcas, que estavam muito ativos nessa noite. O que é Samhain? Samhain era uma prática realizada no dia 2 de novembro, em que é comemorado o Dia de Finados, ou o Dia de Todas as Almas. Neste dia, os cristãos passavam de casa em casa pedindo bolos de almas. Estes eram feitos com pão e groselha. Para cada bolo recebido, era necessário fazer uma oração por um parente morto da família que doou o bolo de alma. Por que se comemora o Halloween nos Estados Unidos? Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições, sendo uma das tradições o Halloween. Pouco depois disso, as primeiras referências ao Halloween apareceram na América. Em 1870, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que o descrevia como feriado inglês. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando com tudo na simbologia característica do Halloween americano, tanto que no início do século XX, espantalhos que eram típicos de colheitas de milho eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas. Como o Halloween se espalhou pelo mundo. O Halloween surgiu de antigos festivais de colheita da Europa Ocidental e de festividades em homenagem aos mortos com raízes celtas. E graças à popularidade da cultura americana, o costume de comemorar o Halloween com abóboras escavadas e fantasias de horror se espalhou para outros países que não tinham essa tradição.